Uma história maravilhosa, surpreendente, que tem nos abençoado muito. Temos aprendido muito com a história de Abraão. E hoje já a oitava mensagem é baseado nos capítulos de Gênesis, que fala da história de Abraão. Vamos recapitular. A primeira mensagem no capítulo 12, um homem escolhido para um plano redentor, uma jornada repleta de desafios. Deus reafirma suas promessas, Deus é quem nos dá a vitória, uma numerosa e grande descendência, resolvendo os problemas do jeito errado, quando Abrão e Sarai decidem, que Abrão tivesse filhos com a escrava Agar. E depois o nosso socorro vem do Senhor, a dramática história de Agar, depois de estar grávida, ser humilhada pela sua dona, que era Sara. Ela foge de casa, mas Deus manda um anjo que a encontra, ele faz promessas, ele diz do socorro que vem do Senhor. Depois de humilhada, ela foge, Deus intervém naquela fuga de Agar e faz promessas a ela, manda que ela volte para a sua senhora, para a sua dona, e Deus transforma maldições em bênçãos, quando promete que a partir de Ismael, Deus também faria uma grande nação. E hoje então, meus irmãos, o 17º capítulo de Gênesis é a continuidade da nossa reflexão, e nós queremos então ler essa história maravilhosa de Abraão. O capítulo 17 todo, Deus estabelece sua aliança com Abraão. Deus havia prometido, e agora nesse capítulo veremos que Deus assim sacramenta essa promessa que havia feito a ele. Abra sua Bíblia então lá em Gênesis capítulo 17, nós vamos ler dos versos 1 a 27. Vamos ler todo o capítulo, como temos feito nos capítulos anteriores, para nossa meditação. E a palavra de Deus por si só, que não volta vazia, certamente já falará aos nossos corações. Gênesis 17, de 1 a 27, diz assim o texto: Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: Guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 anos de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês, sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: De agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos?
E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com ele foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Amém? Meus irmãos, esse texto, por demais maravilhoso, Deus está conversando diretamente com Abraão, fazendo promessas e afirmando categoricamente a ele. Depois de passados 24 anos de que Deus o chamara do meio da sua parentela, Deus finalmente agora estabelece com Abraão que o tempo de se cumprir a promessa havia chegado. Eu quero então, à luz desse texto, pensar em primeiro lugar a frase que está no primeiro versículo: anda na minha presença e sê perfeito. Foi essa palavra que Deus disse a Abraão nessa narrativa que acabamos de ler. Deus inicia o diálogo com Abraão fazendo um chamado a ele, um chamado a que andasse na presença de Deus e que tivesse um procedimento perfeito. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Que desafio, meus irmãos, que pedido que Deus faz a Abraão, para que andasse na sua presença, mas não somente isso, que fosse perfeito, ou seja, que fosse íntegro, que fosse inteiro. O que é uma coisa íntegra, ou uma pessoa íntegra? É alguém que não falta nada, é algo que está completo. E Deus pede a Abraão, pede a mim, pede a você uma vida de perfeição, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, e Ele exige isso de nós, seus servos, seus discípulos. Então veja, um pouco da narrativa de Abraão, para você entender o drama da vida de Abraão e da sua família e da sua esposa. 24 anos depois, Deus está cumprindo aquilo que havia lhe prometido. Aos 75 anos, Deus chama Abraão do meio da sua parentela. 11 anos depois, ou seja, quando ele estava com 86 anos, nasce Ismael. E agora então, 24 anos depois, ou seja, com 99 anos de idade, Deus diz a ele: daqui a um ano você estará com o filho da promessa em seus braços. Isso faz a gente pensar, meus irmãos, que o tempo de Deus, como você vê, é diferente do nosso. Quando havia se passado 11 anos da promessa de Deus, Abraão e Sara tiveram uma ideia: vamos gerar filhos a partir da escrava. E o resultado foi trágico, e é trágico até hoje. Não souberam esperar, e eu não estou criticando, porque eu no lugar deles talvez faria a mesma coisa. Talvez eu também não conseguiria esperar tanto tempo assim. Abraão e Sara, depois de 11 anos, tiveram essa ideia mirabolante que acabou sendo trágica e uma tragédia para o mundo inteiro até hoje. Mas eu no lugar de Abraão e Sara, eu acho que eu faria a mesma coisa, talvez tinha sido até antes. O fato é que nós temos dificuldade mesmo em esperar o tempo de Deus, e essa história deve nos ensinar algumas coisas. Se você está pedindo alguma coisa a Deus e isso está demorando de acontecer, aprendamos com essa história: Deus não está morto, Deus não se esqueceu do que prometeu, Deus não deixará de agir no tempo certo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. A gente precisa ter paciência com o tempo de Deus. E ele fala então para Abraão: anda na minha presença. Andar na presença de Deus, meus irmãos, nós acabamos de cantar agora. Vamos provar o quão real é a tua presença, vamos provar a tua glória e majestade.
irmãos, não há nada mais maravilhoso para nós do que estarmos na presença de Deus, do que andarmos em comunhão com Ele, do que termos uma vida balizada pelo Espírito Santo e andando diretamente com o Senhor em comunhão com a sua presença. Uma vida de santidade, de temor do Senhor, uma vida que pauta o seu agir, as suas ações e reações à luz da presença de Deus e daquilo que Ele é. E Ele diz então também a Abraão: seja íntegro. Uma vez eu preguei uma mensagem com esse título: um homem íntegro. E eu achei uma figura, uma ilustração, que era uma escultura. E o escultor tinha feito a estátua de um homem, só que toda em quebra-cabeças. E ele aquela imagem aquela estátua, a figura de um homem, toda formada com peças de quebra-cabeça. E eu queria trazer essa figura novamente à minha memória e à sua também. Assim como naquela estátua, ela estava completa com todas as peças de quebra-cabeça, o artista tinha feito aquela escultura usando peças de um quebra-cabeça, e ali, se qualquer peça faltasse, aquela estátua não seria íntegra, ela estaria em falta de alguma coisa. Assim também, como num quebra-cabeças, eu e você, não pode faltar nada em nós. Aquilo que nos falta precisa ser suprido pela graça e pelo Espírito Santo de Deus. É bem verdade que nenhum de nós aqui é perfeito, e perfeição só encontraremos e só obteremos total e plenamente no céu. Mas quando nós colocamos como alvo a perfeição, nós procuramos ser melhores e nos tornamos melhores, nos tornamos pessoas mais tratáveis, pessoas transformadas. Há um livro que eu sugiro você ler, do autor Tim LaHaye. Ele escreveu um livro intitulado assim: Temperamento Transformado pelo Espírito. E foram conversar com o Tim LaHaye dizendo assim: o que você acha do seu livro depois de tantos anos que você escreveu? Ele disse: a tradução, o título não ficou muito bom, porque na verdade o que o Espírito Santo faz não é um temperamento transformado pelo Espírito, mas um temperamento regenerado pelo Espírito, ou seja, uma nova natureza. Cada um de nós tem o seu temperamento. Tem um temperamento colérico, tem um temperamento fleumático, tem aquele que é o sanguíneo, tem o melancólico, e não há um temperamento que seja o perfeito. Em todos os temperamentos de cada um de nós há virtudes e há defeitos, mas o nosso temperamento, aquilo que não é bom, Deus pode transformar. Então não podemos eu e você dizer: eu nasci assim, eu sou filho de italiano, eu sou filho de paraibano, lá na minha terra, Paraíba, mulher macho, sim senhor, então eu sou mulher paraibana, eu não tenho papa na língua. Não, Jesus transforma a nossa história. Eu sou filho de nordestino, cabra da peste, não, Jesus transforma a nossa história. Eu tenho sangue italiano, eu tenho sangue russo. Não, Jesus transforma a nossa história. Aquilo que tiver ruim no meu caráter, no seu caráter, no meu temperamento, no seu temperamento, o Espírito Santo do Senhor pode transformar e pode regenerar. Então, não somente Deus falou isso para Abraão, mas Jesus também disse para os seus discípulos e para nós. Vamos ler juntos? Portanto, sede perfeitos, sim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus exige de nós também a perfeição. Eu já disse aqui que é fácil a gente se exaltar ou se olhar no espelho e se achar bom quando a gente se compara com o outro. Quando a gente se compara com os políticos de Brasília, a gente, puxa vida, mas eu sou o cara mesmo, né? Eu não faço aquilo que aquele pilantra faz, eu não roubo assim igual aquele que está lá na cadeia faz. Olha só como eu sou bom, eu não faço essas coisas. Mas o nosso padrão de comparação não é o outro, é Jesus, é Deus. E quando a gente se compara com Deus, a gente vê, puxa vida, como eu sou pecador, como eu sou imperfeito, como eu sou falho, como eu sou limitado. Por isso mesmo Jesus disse lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? É saber que nada que a gente, do que temos ou do que viermos a ter, é mérito nosso.
que somos totalmente dependentes de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que choro é esse? É aquele choro de mimimi, de quem está sempre fragilizado, de quem está sempre se ofendendo, de quem está sempre magoado? Não. Bem-aventurados os que choram pelos seus pecados, que olham para si e começam a lamentar: meu Deus, como é que eu posso ser uma pessoa tão ruim? Como é que eu posso pecar tanto assim? E chora diante de Deus. É esse que Deus quer consolar. Então, Deus nos chama, meus irmãos, ao arrependimento, à transformação, à mudança no nosso caráter, a sermos pessoas melhores. E o padrão que Ele estabelece é o da perfeição, como Deus é perfeito. Então não se compare a ninguém, não se ache melhor do que ninguém, mas sempre que se compare a Jesus e queira ser semelhante a Ele, queira ser um imitador de Cristo, queiramos ser discípulos que andam nos passos de Jesus e querem imitá-lo e serem verdadeiramente seus seguidores. Um novo nome e uma nova história. Deus então agora chega para Abrão e muda o nome desse homem, e muda também o nome da sua esposa. E essa mudança de nome, meus irmãos, na Bíblia, ela é por demais significativa, porque vários personagens bíblicos tiveram seus nomes mudados. Jacó, antes chamado enganador, suplantador, depois foi chamado de Israel. Simão, que era o nome do apóstolo Pedro, depois foi chamado para Pedro. E vários outros nomes, vários outros personagens tiveram seus nomes modificados mediante a transformação e a experiência que tiveram com o Senhor. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu. Não é esse versículo, é o verso 4 a 6, faltou ali. Deus dizendo: de minha parte, esta é minha aliança com você, você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, e de você procederão reis. Esse novo nome, essa nova história que Deus estabelece na vida de Abrão, meus irmãos, começa assim. De Abrão, Deus muda o seu nome para Abraão. E há um trocadilho no português, não fica tão claro, mas algumas coisas impressionantes nessa mudança do nome, que a palavra Abrão vem do hebraico Avram, que é chamado de pai elevado ou pai exaltado. E Deus então agora muda o nome de Avrão ou de Abrão para Abraão ou Abraham, que esse H no meio do nome faz toda a diferença. Pai de multidões ou pai de nações. Deus muda não somente a história de Abraão nesse episódio, nesse diálogo, mas muda também o seu caráter, muda também a sua história daqui em diante, muda o seu comportamento e mais, lhe estabelece e cumpre nele a promessa feita há 24 anos atrás. Mas não somente o nome de Abraão é mudado, o nome da sua esposa também, de Sarai para Sara. E disse também Deus a Abrão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. E o nome de Sara e Sarai, na verdade significa, as duas palavras significam princesa, mas com uma diferença. Esse sufixo no final aqui, essa ui e Sarai, no Talmud explica que Sarai significava minha princesa. E Sara, agora Sara com um H no final, significa uma princesa para todos. E o que você vê de comum na mudança do nome de Abraão e de Sara, segundo o hebraico? Essa letra H que eu coloquei em vermelho aqui, a mesma letra H encontrada no nome hebraico de Deus, que é Yod, Re, Va, Re. Que maravilha, né? Esse mesmo H que faz parte do tetagrama do nome de Deus no hebraico, agora é incorporado ao nome de Abrão e de Sara. E eles agora, como tendo um novo nome, uma nova filiação, uma nova aliança sendo estabelecida a partir do nome de Deus, recebem não somente um novo significado, mas também uma nova história passa a ser escrita na vida desses dois personagens. Assim, meus irmãos, é maravilhoso ver como Deus
mudou o nome de Abraão e de Sara e lhes deram um novo significado à sua existência. Como Deus tem feito comigo e com você. Quando aceitamos Jesus aqui neste mundo, nós não mudamos de nome ainda. Eu continuo tendo o mesmo nome, você também, mas espiritualmente não. Deus já nos deu um novo nome que nós não sabemos ainda, mas um dia vamos saber. Amém? E isso está registrado na palavra de Deus lá em Apocalipse 2,17. Veja o texto: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aleluia! Quando você chegar lá nas portas celestiais, você vai receber uma pedrinha branca, e nele vai estar um novo nome. Se você gosta do seu nome, você vai receber um nome mais bonito ainda. Se você não gosta do nome que você recebeu, você vai ficar aliviado, vai ter um nome maravilhoso, não vai lamentar mais pelo nome que você tinha. Com todo respeito, se não tiver algum astrogildo aqui no nosso meio, vai ficar feliz da vida que vai receber um nome mais bonito que esse. Se tiver uma Genoveva aqui no nosso meio, vai receber um nome mais bonito. E assim, meus irmãos, Deus nos dará um novo nome. Já pensou? Você chegando lá, o autor das Crônicas de Nárnia, né? O C.S. Lewis, no primeiro filme, no primeiro livro das Crônicas de Nárnia, ele fez um pedacinho, uma cena que é bacana, que o leão, o Aslan, né, vira para os personagens do filme e lhes dá um novo nome. Ele vira para um dos personagens, Edmundo, o terror dos inimigos, né? Vira para outra menina lá, fulana, a guerreira ou a vitoriosa. E assim também vai ser, né? Vai chegar lá no céu, para Sílvia, a mulher paciente que aguentou aquele homem, que teve paciência com aquele pastor lá. E assim vai mudar o nome da gente, né? E dando um novo significado, um novo patamar, nomes maravilhosos que expressam a vitória que nós tivemos aqui nesse mundo. E talvez receberemos nomes como fulano de tal, o homem de oração, a mulher de oração, o destemido, o justo, aquele que era amável, aquele que era longânimo, o misericordioso. Já pensou? Que coisa maravilhosa recebermos novos nomes. Lá no céu, vou ter que te perguntar, qual é o seu nome agora, né? Você tem que me perguntar também. Eu não sei qual é, nós vamos saber, e só quem sabe é Deus e quem recebe a pedra. Então você vai ter que perguntar o nome de todo mundo, aprender os novos nomes que vamos receber. Que coisa maravilhosa. Isso, meus irmãos, porque lá na glória estaremos numa nova história, num novo momento, num momento de maravilhas como jamais pudemos imaginar. E o Senhor está dizendo ali, né? Nos dará do maná escondido, um maná que está só reservado para os salvos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A marca da aliança. Nessa história em que Deus fala com Abraão, Deus fala da sua parte, a parte que ele, Deus, faria para com Abraão. Mas como numa aliança, num contrato entre duas pessoas, há compromissos e deveres de ambas as partes. Da parte de Deus, Deus havia já estabelecido o que ele faria. Faria de Abraão uma grande nação, faria da sua descendência, seriam pais de reis, e reis de povos sairiam a partir de Abraão. Mas Deus estabelece a parte que cabe e caberia a Abraão. E Deus então lhes diz: de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Aleluia, glórias a Deus. E assim, meus irmãos, essa marca da aliança, da primeira aliança ou da velha aliança, foi estabelecida ali com Abraão, e Deus lhe pede isso, que ele circuncidasse todos os homens, cortando o prepúcio do órgão masculino. Todo homem precisava cortar aquela pele que cobre a glande,
para que fosse um sinal da marca da aliança estabelecida com Deus e com o seu povo. Algo que, diante do que Deus ia fazer para Abraão, por mais que trouxesse dor e sangue, mas era algo mínimo diante do que Deus estava fazendo na vida de Abraão. E Deus estabelece essa aliança, uma aliança na carne, um sinal que era nítido e físico, que dava uma distinção total e nítida e plena de um homem judeu, de um homem com aliança com Deus, de outro que fosse um incircunciso. E assim, meus irmãos, quando a gente olha para essa questão da circuncisão, a gente, depois eu fui estudando isso, né, e aprendendo como Deus é maravilhoso, porque no sinal da circuncisão, essa pele do prepúcio que é retirada como circuncisão, é maravilhoso hoje perceber que Deus estava fazendo ali sim uma aliança com Abraão, fazendo um pacto de sangue mesmo, um sinal na carne, sim, verdade, mas tudo isso com um propósito também de preservação. Pesquisas foram feitas por exemplo, do índice de câncer de colo de útero, e foi percebido nas pesquisas que o menor índice de câncer de colo de útero estão nas mulheres judias, israelenses. Por quê? Por causa da circuncisão. E a circuncisão, o homem que passa pela circuncisão tem menos índices de infecção urinária, menos índices de câncer peniano, menos índices de impotência sexual e uma série de outros benefícios. Eu achei impressionante isso. Como que Deus, de uma forma tão maravilhosa, aquilo que parecia a princípio apenas como sendo algo brutal, ou algo que fosse trazer apenas uma dor e desconforto para a pessoa, nada disso. Deus tinha um propósito muito maior de preservação daquele povo, de não permitir que o índice também de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis, AIDS e outras doenças, também é menor nos casos, e HPV, nos casos de homens que têm a circuncisão. Então veja como Deus, de algo que estabelece uma aliança, ainda assim foi de bênção, de preservação na vida do povo judeu, que eles permanecem essa tradição até hoje. Agora não mais feita uma circuncisão sem anestesia, com todo o rudimento, né, que havia naquela época, mas hoje ainda permanece a tradição. Os judeus levam seus filhos com 8 anos de idade para fazerem a circuncisão, só que agora no hospital, com todos os recursos, e na sinagoga é feita uma cerimônia simbólica também representando esse momento. Mas Deus então tinha feito essa aliança com Abraão, mas em Jesus fez agora uma nova aliança. Veja, Colossenses 2, de 11 a 12, Paulo diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojador do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Então hoje, meus irmãos, não é necessário nós mantermos a tradição da circuncisão literalmente, porque em Cristo Jesus, através do batismo, estabelece-se a nova aliança conosco. Ao passarmos pelo batismo, esse é o símbolo da nova aliança. Como está claro no texto, somos circuncidados porque fomos sepultados como Cristo foi e ressuscitados para uma nova vida com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim não há necessidade hoje mais. E essa palavra de Paulo aos Colossenses foi já de uma discussão que havia naquela época e que hoje alguns querem trazer. Práticas judaizantes, de rituais judaicos, querem introduzir no meio da igreja, com a prática da circuncisão, a prática de guardar o sábado, a prática de pães asmos, de arca da aliança entrando dentro do templo.
Jesus já, em Cristo, tudo isso já foi anulado. Em Cristo, tudo isso já não há mais necessidade de acontecer, porque a nova aliança está feita pelo sangue de Cristo Jesus, cravado na cruz do Calvário. Amém? Então não há necessidade de nenhum tipo de ritual mais, nem de sacrifício de animais, nem de derramamento de sangue, porque o justo Cordeiro, o Cordeiro Imaculado, Cristo Jesus, nosso Senhor, já foi sacrificado por nós. Glórias a Deus por isso. E assim, meus irmãos, finalizando, Abraão obedeceu. E eu e você temos também o desafio de sermos obedientes ao Senhor. A grande dificuldade do cristianismo é justamente essa, é o obedecer. Já, às vezes a gente faz um trocadilho com as crianças, né? Na escola a gente aprende o ABCD, mas coisa mais difícil é o obedecer. O ABCD é fácil, o obedecer que é difícil. A gente luta, a nossa carne não quer, a nossa natureza humana é contrária, a nossa vontade é de fazer aquilo que dá prazer a gente quer fazer aquilo que dá na carne vontade de fazer. A nossa vontade é de responder, é de se vingar, é de partir para cima, é de resolver as coisas com as próprias mãos, mas com Deus não é assim. E Abraão obedeceu. Veja, olha o início do verso. Naquele mesmo dia, Abraão não deixou para o dia seguinte. Deus falou com ele naquele dia e ele pensou: eu vou descansar um pouco, amanhã eu faço esse negócio de circuncisão. E ele estava com 99 anos de idade. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e seu filho Ismael tinha 13. À luz desse texto, meus irmãos, eu quero destacar primeiro que Abraão teve pressa em obedecer a Deus. Abraão cumpriu a vontade de Deus sem demora, sem procrastinação, sem adiar, sem deixar para amanhã. Aquilo que Deus te mandar fazer, que me mandar fazer, façamos com rapidez. Sejamos cumpridores daquilo que o Senhor nos manda, em todos os aspectos, em todas as coisas. Em perdoar, por exemplo, o próximo, em fazer o bem, em sermos pessoas honestas, em sermos pessoas fiéis em dízimos e ofertas, em deixarmos a justiça na mão de Deus, em obedecermos às autoridades, cumprirmos os nossos deveres como cidadãos. Tudo, meus irmãos, que a palavra de Deus nos coloca, e também de falar de Jesus àqueles que estão ao nosso redor, cumprirmos a nossa missão. O tempo está voando. Nós não podemos deixar para amanhã as ordens que o Senhor tem nos dado, cumprindo a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi cumprida na vida de Abraão de modo absoluto. Todos da sua casa, todos os homens nascidos ali, os escravos também, o filho dele Ismael e ele próprio Abraão, todos cumpriram a ordem do Senhor da circuncisão, como obediência à aliança que o Senhor havia estabelecido. E eu coloquei ali 99 anos e 13 anos de idade. Não há idade, meus irmãos, para vir para Jesus. Não há idade para arrependimento. Não há idade para a salvação. Não há idade limite para nós nos quebrantarmos e sermos obedientes ao Senhor. Talvez alguém pense: eu já estou no fim da vida, não adianta mais nada para mim, não adianta fazer isso. Adianta sim. Enquanto houver vida, fôlego de vida, nós temos que fazer aquilo que o Senhor pede que façamos, de sermos obedientes a Ele. Enquanto houver vida, aquele parente seu precisa de salvação. A pessoa que você conhece pode ser a pessoa mais longeva, pode ser a pessoa mais idosa que você conheça. Se não está em Jesus, ela precisa da salvação do Senhor Jesus. E não há idade para falarmos do Senhor. E a aliança, eu quero destacar também que ela começa dentro do nosso lar, dentro da família. No texto você vê todos os nascidos na casa de Abraão, todos os estrangeiros, todos os escravos e todos que faziam parte da sua família, todos do sexo masculino, todos eles passaram pela circuncisão. Isso traz à nossa mente, meus irmãos, que nós temos também que clamar ao Senhor
para que todos os que estão na nossa casa sejam servos do Senhor. Nós temos que fazer a oração feita e a declaração feita por Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir junto? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso deve ser um alvo para mim e para você. Isso deve ser algo que deve incomodar a nossa mente, o nosso coração, tirar o sono da gente. Enquanto não vermos eu e você, toda a nossa parentela salva em Cristo Jesus, não podemos nos contentar apenas de termos pessoas que são amigas do Evangelho, pessoas que são simpatizantes da graça. Precisamos que toda a nossa parentela, toda a nossa casa, seja o pai, o irmão, a irmã, o filho, filha, neto, bisneto, seja quem for, avô, avó, você precisa falar do amor de Cristo para a sua parentela e fazer uma oração que já ensinei aqui que nós devemos fazer. Você deve orar e pedir: Senhor, não permita que ninguém da minha parentela venha partir para a eternidade sem um encontro com Jesus. Amém? Eu queria que você fizesse essa oração a partir de hoje, sempre. Ore por os familiares seus que ainda não são cristãos. Ore por aqueles que você ama, que são do seu convívio, que ainda não ouviram falar de Jesus ou ainda não confessam Jesus como Salvador. Você precisa orar por eles. Você precisa pedir para que a bênção do Senhor seja plena dentro da sua casa, na sua família. Amém? Que Deus assim nos abençoe, irmãos, que sejamos instrumentos de Deus para abençoar a nossa parentela. Nós vamos...